Vamos agora falar de um tema belíssimo e muito importante do ponto de vista tecnológico, né? Vamos falar de alguns materiais ferroelétricos, né? Porque, na verdade, existem muitos tipos, né, de materiais ferroelétricos, inclusive, né? Os materiais, do ponto de vista do magnetismo, existe uma riqueza muito maior do que do ponto de vista da eletricidade, né? Então, nós vamos falar, né, primeiramente, de materiais ferroelétricos. Agora, independentemente do tipo de magnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo, paramagnetismo, o conceito central é o conceito de magnetização, né? É o conceito de distribuição de momento de dipolo magnético. Esse é o conceito central, né, em relação aos materiais magnéticos de uma forma geral, né? Agora, o Cláudio vai falar agora e mostrar experiências de materiais ferroelétricos. Mas mesmo, né, Cláudio, entre eles, existe uma distinção. Porque você tem materiais ferroelétricos, né, como o ímã aqui, e ele tem uma magnetização permanente, né? Só acima de uma certa temperatura que ele perde a magnetização, mas ele tem a magnetização. Mas existem materiais, né, ferromagnéticos que não exibem, né, uma magnetização em caráter permanente, mas ele pode se magnetizar, porque esse que é o ponto. Então você às vezes, não, esse material aqui não é ferromagnético, aí Cláudio, não atrai ninguém, ó, tá vendo? Então você fica com a impressão, mas é que você tem dois tipos de materiais, né, ferromagnéticos, né, com, né, magnetização permanente e que não tem, mas são magnetizáveis. Então vamos lá, Cláudio, isso que você vai explicar para a gente. Isso. Então esse material aqui é o ímã de neodímio, ferro-boro, tem o campo magnético muito intenso, né? E aqui um pedaço de ferro, né? São três elementos que podem se magnetizar e que podem ser fortemente atraídos por um ímã, né? Que é o ferro, o níquel e o cobalto, né? São esses três. Esse daqui, no caso, é o ferro. Aqui, clips, né? Clips de papel. Ferro também. E eu posso, então, usar esse pedaço de ferro grudado no ímã, magnetizar esse pedaço de ferro, então ele vai acabar virando um ímã. Ué, Cláudio, mas eu tentei fazer isso antes e não deu certo, né? O que aconteceu aí? É que, na verdade, eu estou usando agora o ímã, né? Então, tem um campo magnético agora que E ele magnetiza, né, o ferro, exatamente, né? Então, ele adquire uma magnetização e se torna um ímã, tem o poder de atrair como ímã. Exatamente. Bom, agora eu posso retirar o ímã devagarinho e a gente pode ver que mesmo assim ele continua, ele perde rápido. Ele perde, mas ainda continua um pouquinho. Né? Isso a gente chama de esterese. É uma história prévia, né, do que aconteceu com ele. Não, isso é bom para ilustrar, né? Porque o que aconteceu é que você retirou o campo magnético, né, que estava atuando, né? E quando você retira, a magnetização se reduz. Né? É isso mas que você tem está uma certa aí. História ali. Né? Nós chamamos isso de esterese. Magnetização intensa na presença de um campo magnético gerado pelo ímã, e fraca na ausência dele. Interessante. Né? Então isso a gente pode mostrar que os materiais ferromagnéticos... O Polo Sul aconteceria a mesma norte coisa, é a mesma coisa, sim, né? A mesma coisa, interessante, coisa, exatamente. Né? É porque na curva de magnetização você pode considerar também a inversão do campo magnético, né? Exatamente. Ótimo, né? que beleza. Mesma coisa. Muito bom, muito bom. Bem bonito mesmo. Bom, e agora a gente pode mostrar que um ímã pode ser desmagnetizado. Então o ímã ele mantém, né, essa magnetização, mas eu posso acabar com essa magnetização. Uma das maneiras é você esquentar. Esquentar, você aumenta a agitação térmica lá das moléculas e você desorienta todos os domínios magnéticos, né? Então nesse caso, olha, eu tenho aqui um pêndulo e esse material aqui, essa lâmina, é de níquel. O níquel, ele tem uma temperatura na qual ela se desmagnetiza, chamada temperatura de Curie, de mais ou menos 365 graus.
Ok. Então, atingindo essa temperatura, ele se desmagnetiza. O ferro já precisa de uma temperatura Acima maior. da qual ele perde toda a magnetização. A Magnetização, magnetização é igual a zero, né? Exatamente. Esse é um efeito de temperatura, porque aquele que vimos antes é um efeito do campo externo, né? Ah, sim, ele sim. pode se magnetizar por um campo externo, Campo externo. desmagnetizar, né? Isso. Agora você vai chamar a atenção para o efeito da temperatura. Então, agora eu estou esquentando aqui aquela lâmina de níquel. Então, Olha só que interessante. ele desmagnetiza, Perdeu a perdeu a magnetização, magnetização. já não se sente atraído mais. Agora resfria, Aham. volta a ser atraído. Resfriou. Resfriou. Esfria rápido até, não é? Esfria rápido. Olha só que Uma interessante. lâmina muito Essa fina. experiência é bonita. Essa experiência é bonita. Para ilustrar a temperatura de Curie, esse Sim. conceito. É. Se fosse ferro, eu precisaria de uma temperatura bem maior. Né? Uhum. Cobalto, então, 1075 graus. Né? Aí haja temperatura. Aí teria que ser um Não, maçarico, interessante, né? porque isso aí é relativamente baixo a temperatura. Então é bem simples de fazer Bonito, essa Glaucio, gostei da demonstração. experiência. É simples de realizar, na verdade, Bem né? simples, né? E aqui é uma outra demonstração. Eu fiz aqui um círculo, né? Com níquel. E aqui tem ímã de ferrite. E aqui a gente vai esquentar apenas um dos lados aqui desse círculo aqui. Então, conforme ele esquenta, ele começa a girar. Essa é muito interessante, né? Porque quando perde a magnetização desse lado, não tem a força, né? Sim, sim. Então só tem a força Do outro atraindo lado. isso. Bonito, muito bonito. Uma força resultante, né? Desse Nossa, sentido aqui. interessante, isso é muito interessante. É outra experiência belíssima, na verdade, né? Desse efeito, né? Da temperatura de Curie, que desmagnetiza essas partes aqui, né? Exatamente. Então, não se sente atraído, aquelas partes sim. Sim. Muito bonita essa experiência, bonita mesmo. Parabéns, Cláudio.